As revoluções moldaram a história, sendo catalisadores de mudanças políticas, sociais e econômicas significativas. Desde a luta pela liberdade até a derrubada de regimes opressores, as revoluções trouxeram consigo transformações que ecoam até hoje. Neste vídeo, exploraremos 12 das revoluções mais influentes que alteraram o curso da história. Cada uma delas teve um impacto profundo, não apenas em seus países de origem, mas no mundo todo. Prepare-se para uma jornada através dos momentos revolucionários que definiram eras. A Revolução Americana, 1775-1783, a Revolução Americana marcou o nascimento de uma nova nação, os Estados Unidos da América. Frustrados com a tributação sem representação e o controle britânico, as 13 colônias se uniram para lutar por sua independência. A guerra culminou na Declaração de Independência de 1776 e na eventual vitória sobre a Grã-Bretanha. Esta revolução não apenas criou um novo país, mas também inspirou outros movimentos de independência ao redor do mundo. O impacto da Revolução Americana foi sentido globalmente, com seus ideais de liberdade e democracia influenciando muitas nações. A Revolução Francesa, 1789-1799. A Revolução Francesa foi um marco na luta contra a monarquia absoluta e pelos direitos do cidadão. Iniciada por uma crise financeira e pelo descontentamento popular, a Revolução derrubou a monarquia de Luís XVI e levou à ascensão de ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. A França passou por um período de violência e terror, mas também viu a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Revolução Francesa influenciou profundamente a política e a sociedade europeias, inspirando outras nações a questionarem suas estruturas de poder. A Revolução Haitiana, 1791-1804. A Revolução Haitiana foi a única revolta de escravos bem-sucedida na história, resultando na independência do Haiti. Liderados por figuras como Toussaint Louverture, os escravos se revoltaram contra o domínio colonial francês, lutando por sua liberdade e direitos. Em 1804, o Haiti se tornou a primeira nação negra independente do mundo. Essa revolução teve um impacto profundo, abalando as bases do colonialismo e da escravidão no mundo ocidental. O sucesso dos haitianos inspirou movimentos abolicionistas e revolucionários em todo o mundo. A Revolução Mexicana, 1910-1920. A Revolução Mexicana foi um dos primeiros grandes movimentos do século XX a desafiar uma ditadura e buscar reformas sociais. Iniciada contra o regime de Porfírio Dias, a revolução foi marcada por conflitos armados, mudanças de liderança e uma luta por justiça social. Figuras como Pancho Villa e Emiliano Zapata se tornaram ícones da revolução, lutando pelos direitos dos camponeses e trabalhadores. A Revolução Mexicana resultou na criação de uma nova Constituição que implementou reformas agrárias e direitos trabalhistas. Este movimento teve um impacto duradouro no México, inspirando outras revoluções na América Latina. A Revolução Russa, 1917. A Revolução Russa de 1917 foi um dos eventos mais significativos do século XX, levando à queda do Império Russo e à ascensão do comunismo. Dividida em duas fases, a revolução começou com a Revolução de Fevereiro, que derrubou o czar Nicolau I, e culminou na Revolução de Outubro, liderada pelos bolcheviques de Lenin. A Revolução Russa estabeleceu a União Soviética e inspirou movimentos comunistas em todo o mundo. Este evento não apenas mudou a Rússia, mas também alterou a dinâmica global, iniciando uma era de conflito ideológico entre o comunismo e o capitalismo. A Revolução Chinesa, 1949. A Revolução Chinesa foi o ponto culminante de décadas de guerra civil e resistência contra a ocupação estrangeira.
Liderado por Mao Zedong, o Partido Comunista Chinês derrotou o governo nacionalista de Chiang Kai-shek, estabelecendo a República Popular da China em 1949. A revolução transformou a China em um estado comunista, promovendo reformas radicais na agricultura, indústria e sociedade. O impacto dessa revolução foi imenso, levando à consolidação da China como uma potência mundial e influenciando movimentos revolucionários em todo o mundo. A Revolução Cubana, 1959. A Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro, Che Guevara e outros revolucionários, derrubou o governo autoritário de Fulgêncio Batista em 1959. Este movimento transformou Cuba em um estado socialista, alinhado com a União Soviética durante a Guerra Fria. A revolução trouxe reformas significativas na educação, saúde e redistribuição de terras, mas também resultou em repressão política e tensões com os Estados Unidos. A Revolução Cubana teve um impacto duradouro na América Latina, inspirando movimentos revolucionários em toda a região. A Revolução Iraniana, 1979. A Revolução Iraniana de 1979 foi um movimento popular que derrubou a monarquia do Shah Mohammad Reza Pahlavi e estabeleceu a República Islâmica do Irã. Liderada pelo Ayatollah Khomeini, a revolução foi impulsionada pelo descontentamento com a corrupção, a repressão política e a influência ocidental. O Irã passou por uma transformação radical, com a implementação de uma teocracia islâmica que redefiniu o papel da religião na política. A Revolução Iraniana teve repercussões globais, alterando o equilíbrio de poder no Oriente Médio e influenciando movimentos islâmicos em outras regiões. A Revolução de Veludo, 1989. A Revolução de Veludo foi um movimento pacífico que levou ao fim do regime comunista na Tchecoslováquia em 1989. Liderada por dissidentes como Václav Havel, a revolução foi marcada por protestos massivos, greves e negociações com o governo. A transição para a democracia ocorreu sem violência, culminando na eleição de Havel como presidente. A Revolução de Veludo simboliza a queda do comunismo na Europa Oriental e a vitória dos valores democráticos. Este movimento pacífico inspirou outras transições democráticas em países da região. A Revolução Egípcia, 2011. A Revolução Egípcia de 2011 foi parte da Primavera Árabe, uma série de levantes populares no mundo árabe. Milhares de egípcios tomaram as ruas para protestar contra o regime autocrático de Hosni Mubarak, exigindo reformas democráticas e o fim da corrupção. Após 18 dias de manifestações, Mubarak renunciou, marcando o início de uma nova era política no Egito. Embora a revolução tenha gerado expectativas de mudança, o país enfrentou desafios na transição para a democracia. A Revolução Egípcia destacou o poder da mobilização popular e a luta contínua por direitos civis. A Revolução Industrial, século XVIII e XIX. Embora não seja uma revolução política, a Revolução Industrial transformou completamente as economias e sociedades. Iniciada na Grã-Bretanha, a revolução trouxe avanços tecnológicos que mudaram a forma como produtos eram fabricados e como as pessoas viviam. O surgimento de fábricas, máquinas a vapor e novos métodos de produção levou a um crescimento econômico sem precedentes, mas também a problemas sociais, como condições de trabalho precárias. A Revolução Industrial moldou o mundo moderno, estabelecendo as bases para o capitalismo e a economia global. A Revolução Digital, final do século XX. A Revolução Digital transformou o mundo de maneiras que antes eram inimagináveis. Com o advento da internet, dos computadores pessoais e da tecnologia da informação, a revolução digital alterou como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos. Ela desencadeou mudanças profundas na economia global, na educação, na política e nas relações sociais.
A democratização do acesso à informação e o surgimento das redes sociais criaram novas formas de expressão e de participação cívica. A revolução digital continua a moldar o futuro, com inovações tecnológicas constantes redefinindo os limites do possível. As revoluções analisadas neste vídeo são mais do que eventos históricos, são marcos de transformação que redefiniram o mundo. Cada uma delas, à sua maneira, desafiou o status quo e abriu caminho para novas formas de pensar, governar e viver. O impacto dessas revoluções vai muito além de suas fronteiras, influenciando gerações e inspirando movimentos em todo o mundo. Ao refletir sobre essas revoluções, entendemos melhor o poder da mudança e a capacidade humana de transformar a sociedade. O legado dessas revoluções continua vivo, lembrando-nos do poder que temos para moldar o futuro. Até a próxima!